Olá, meu povo, salve, salve, a benção de todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tateu Andilo e nesse canal a gente sempre bate um papo sobre as nossas coisas do candomblé, né? E hoje vamos bater um papo sobre o Ibá do Santo. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer, somos quase 2.000 já, 1.900 e poucos inscritos. Estou muito feliz das pessoas acreditarem no meu trabalho e me darem essa força aí de se inscrever, dando like e tal. Fica bem bacana que a gente fique em evidência na internet, porque se você curtir, o YouTube vai entender que as pessoas estão interessadas e vai promover o canal, ok? Bom, gente, fazemos parte de uma religião de ancestralidade, onde nós cultuamos a ancestralidade e os espíritos da natureza. É sempre bom frisar isso, né? Porque as pessoas falam que nós cultuamos a natureza, a vida. Não, nós cultuamos os espíritos e as forças que compõem a nossa natureza, né? O que acontece? Dos primórdios, quando houve o tráfico de escravos, veio o povo lá da África, o primeiro que pisou no Brasil foi o povo banto e tal, e no começo não tinha como se institucionalizar nada, se criar nada, porque era tudo muito tolhido. Eu já falei algumas vezes que a primeira coisa que o preto, escravizado, né? Melhor dizendo, perdia a sua identidade. A primeira coisa que o colonizador, ou que o capturador, ou que o escravatista fazia, quando chegava nas Américas, era batizar ele com nomes católicos para esquecer o seu passado, né? Por isso temos muitos Manuéis por aí, até fundadores de roça de candomblé. Existem alguns elementos que compõem o Ibá, além da própria louça, do próprio recipiente. Lógico que o mais importante são as coisas que vão dentro, mas onde são colocadas essas coisas também é muito importante. Dizem alguns historiadores que o começo de se louvar santas femininas dentro de ibás de louça, que na África não existia isso, né? Eu não sei como é que era cultuado lá, mas não era em ibá de louça, né? Era porque elas trabalhavam nas casas do engenho, nas fazendas, e as suas amas, as patroas, quando enjoavam daquela louça ou quebravam alguma peça, e elas elas compravam outra e queriam se desfazer daquelas louças. Louças finíssimas, louças portuguesas, louças francesas, louças europeias, aquelas louças que compunham o aparelho de jantar de toda a corte. Então, o africano escravizado, muito massacrado, ele queria oferecer alguma coisa de bacana ao seu inquice, ao seu santo, seu orixá, seu vodum. Então, ele aproveitava esse receptáculo para colocar o seu ritar, a sua pedra, o seu otá ali dentro. E as outras coisas também que nós vamos falar. Existem santos que são assentados em alguidares e vasos. Esses santos geralmente são ligados à terra. São santos como Incosse, a família de Mutacalambô, Catendê, Rongorô e a própria Pambugila. Um sumbo também leva no seu ibá, que é a famosa cuscuzeira, leva também, é composto de barro. Isso significa o elemento terra, né? As santas das águas, as santas Samba e Dandalunda, geralmente são assentadas em louças bem bonitas, louças de porcelana, né? Em bacias de água com os pratos. Isso daí é bem característico desse tempo que foi resgatado essas louças e os escravos usavam, os escravizados usavam para colocar os seus santos. Tem família que assenta em coce em panela de ferro, né? Que é o próprio elemento de encosse, que é o ferro, mas tem família que assenta eles em oberóis, em alguidares, em vasos. Isso daí depende do encosto, depende da família. Caiango e zumba já são um pouco diferentes, elas já são assentadas em louças de barro, né? A gente também tem que ficar um pouco atento que existem coisas que o comércio te induz a comprar, né? O comércio faz com que você compre.
Eu, quando era mais novo, eu cansei de ver tudo e qualquer inhaçã assentado em louça comum e nanã também. E zumbá, antigamente não tinha muito, você não tinha nem muito o que escolher. Hoje em dia, a oferta de produtos diferenciados no comércio para o povo da religião de matriz africana é imensa, é uma coisa absurda. Você vai aqui no Rio de Janeiro, no Mercadão de Madureira, fica doido com a quantidade de coisa que lhe oferecem para os seus santos. E agora está uma mania, uma moda de se assentar zaze em gamela com tampa. Eu nunca vi isso, o meu não tem, mas agora aí enfeitam, botam oxê, botam um monte de coisa lá que eu vou te contar. Para mim, não. Para mim, eu não quero, não. Bom, os elementos que compõem o Ibá, em 99%, são as moedas, os búzios, as pulseiras e o otá, que é o principal, né? As moedas significam o valor da fé. Se você pegar qualquer moeda, qualquer nota, qualquer dinheiro, eu acho que da maioria dos países, ele só tem crédito quando ele tem uma frase escrita Deus seja louvado, que é Deus, não estou falando em Jesus Cristo, né? Deus, ele que dá fé que aquela nota vale aquilo que está escrito. É a mesma coisa nas moedas. Então a moeda, ela significa o dinheiro, a circulação, o dinheiro, o quanto vale a fé. Os búzios, eles são um símbolo de realeza. É um símbolo de realeza. Os búzios também na África já foram considerados moedas e são um símbolo de realeza. Por isso ele está presente ali no Ibá. E a quantidade de moedas e búzios e pulseira vai depender muito do santo. Porque tem santo que tem contagem 4, tem santo que tem contagem 5, 7, 8, 9, 10, 16, 12, 14. Tem muito santo aí. Então, dependendo do santo é que vai a contagem das coisas, dos elementos que vão dentro do Ibá. E o elemento mais importante é a pedra, o otá, o coração do santo. O otá é o fruto da terra, o fruto da natureza. Ele cresce. Existe uma alquimia que nós falamos muito, e as pessoas não sabem, tem gente que não entende muito bem, é a alquimia do sangue vegetal e o sangue animal para alimentar o mineral que é a pedra. Eu sempre aprendi, desde novo, que a pedra, quando você vai pegar, seja onde for, e você tiver que pegar, você bota ela na bochecha. Mesmo você indo numa cachoeira com lugar frio, a pedra, quando ela vive, ela é quente, ela é morna. Ela não é fria. Quando ela é fria, é uma pedra morta. Não serve para santo. Você não vai alimentar uma pedra morta. Tem que alimentar uma pedra viva. E tem pedra que realmente cresce. Ela cresce de tamanho, de proporção. Ela vai sendo alimentada ali com os elementos, com dendê, com mel, com vinho, com sal, com o acaçá, com as matanças, obrigações, o sangue, a menga, e ela cresce realmente. Zaze é um santo que é assentado em gamela. Dificilmente você vai ver um zaze assentado em outra coisa que não seja gamela. Gamela por causa da gameleira, jatobá, do embondeiro, das árvores que representam a vida, que são árvores mais que centenárias. Por isso se assenta zaze em gamelas. Quando todo mundo que se inicia recebe um Ibá, que ele é a materialização, vamos dizer assim, do seu santo. É ali que é seu PG pessoal, particular, o seu altar, onde você faz as suas oferenças, os seus sacrifícios, liga ele à sua cabeça, ao seu corpo, e ele se torna sagrado para você. É uma peça bastante sagrada e ela acompanha a pessoa do iniciado para sempre, até o dia do juízo dela, que ela vai ao encontro de exame. Eu sempre falo que para mim existem 3 santos. O santo inalcançável, que está lá em cima no Orum, que as pessoas clamam, esse santo, nossa, meu santo está no céu. O santo da pessoa incorporada, que muita gente não dá nem valor quando vê um santo, é ao contrário, o santo que tem que lhe reconhecer. Eu também não fujo muito dessa regra, não. Até quando o santo é de gente nova, e que eu ajudei a esse santo acontecer, vamos dizer assim, ou a ser iniciado e tal, o santo tem que te reconhecer.
né? E existe o santo que é o Ibá, onde as pessoas acendem vela, alimentam, rezam, se ajoelham, dão dobale, pá, e é ali que eles fazem seus lamentos, seus pedidos. Quer dizer, se você vê bem a importância de um Ibá, ela é mais do que tudo na nossa religião. Bom, gente, aí tem gente que troca de Ibá, não vejo problema nem em trocar de Ibá. O negócio é que você pega amor àquele Ibá, a louça, né? Tu não pode trocar, o único elemento que você não pode trocar mesmo é a sua pedra. Aquela pedra que é iniciada contigo, desde a primeira obrigação que você toma, a primeira obrigação, ela vai contigo para sempre. Você pode trocar louça, pode trocar moeda se pegou ferrugem, o búzio pode trocar, pulseira, mas o otá não se troca. Esse não tem acordo. Ah, vou jogar esse fora e colocar outro. Não adianta. Aquele ali, aquela ligação que aquele otá tem com você, que representa o seu santo, não se troca. Eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, pedir quem não é inscrito se inscrever, me dá uma força aí na internet, a benção, Zamba Quatessá, até o próximo vídeo.